Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estarei com vocês na nossa aula de hoje. Vejamos o que temos na nossa aula. Aula 3, Objetos de Conhecimento, apreciação do patrimônio artístico amazônico e global na perspectiva crítica e histórica, como um detalhamento, a apropriação do patrimônio artístico global de diferentes tempos e lugares e sua diversidade, os espaços em âmbito global de recepção das produções artísticas, formas de recepção das produções artísticas, museus, teatros, galerias e espaços de legitimação das manifestações artísticas mundiais, inclusive as virtuais. Assim, vamos à nossa aula de hoje. Olá! Vamos então começar a nossa aula vendo aqui que temos uma imagem de grafismo indígena. Podemos observar que quando falamos desse grafismo, estamos trazendo todo um contexto histórico. Você já parou para pensar que tudo isso é mais atual do que realmente a gente acha? Hoje, muitas das vezes pensamos em tatuagens. Mas nossos ancestrais já faziam isso. Isso mostra que é um conhecimento que vai sendo transmitido de forma cultural. Assim, vamos perceber. Veja só, temos aqui a nossa riqueza também de conhecimento. Isso podemos chamar de patrimônio. Mas seria um patrimônio imaterial. É sobre isso que vamos falar hoje. Então, nossa aula de hoje é sobre patrimônio. E vamos começar entendendo que esse patrimônio, ele sai daquele contexto de apenas arquitetônico, um prédio, ou compreender que seria algo voltado apenas para material. Assim, percebemos que existe esse olhar do patrimônio mais aprofundado e para algo também que não é palpável. Quando falamos dessa compreensão de patrimônio, vamos perceber que é algo que vem há muito tempo. Por isso, começamos vendo a questão dos nossos povos originários. Mas vamos começar entendendo dessa questão da produção em si, voltada para esse contexto cultural. Então, quando falamos de patrimônio cultural, estamos falando dessa construção que ao longo do tempo vai sendo transmitida de geração em geração. Que ao longo do tempo também pode ser atualizada, mas sem perder a sua essência. Vejamos aqui na imagem, percebam, temos aqui algumas manifestações que hoje podemos chamar de patrimônio. Mas esse patrimônio, ele não é algo palpável. Quando falamos dessas manifestações, quando falamos do conhecimento, vamos estar destrinchando para compreender melhor mais à frente. Porque é algo que sai desse contexto arquitetônico. Porém, é lindo de se ver um desses patrimônios. Como temos aqui também na imagem, algumas localidades. Essas localidades, elas vão nos mostrar que existe sim a riqueza desse patrimônio que, junto à sua arquitetura, mostra a história vivida naquele ambiente e traz todo o contexto histórico daquela época. Assim, falamos desse patrimônio entendendo que é uma tradição que está dentro dessa questão histórica e possui todo um arcabouço, trazendo também essa compreensão de que esse patrimônio ele deve ser o quê? Preservado, visto que mostra toda uma estrutura, tudo aquilo que foi vivido por um povo, em um tempo, por uma sociedade. Isso vai também ao longo do tempo
trazendo marcas e, claro, construindo a nossa arte, todas as diversidades e possibilidades artísticas. Vejamos também aqui essas outras possibilidades de patrimônio. Vamos perceber que temos aqui as nossas manifestações. Olha só, não quer dizer que quando falamos do patrimônio vai ser apenas aquele ambiente em que ele é fechado, estruturado. Não, eu posso chamar de patrimônio uma festividade, eu posso chamar de patrimônio uma pessoa que seja ícone de alguma coisa, de algum momento histórico. Eu posso dizer também da nossa arquitetura, mas também do nosso artesanato, daquilo que é construído e que vai deixando em cada traço o marco histórico. Aqueles detalhes que vão sendo colocados que cada coisa possui um significado, tem um porquê de estar ali, certo? Então, quando pensamos normalmente que o patrimônio é algo do passado, memória daquilo que ficou como herança, mas o patrimônio também é presente, é memória do tempo presente. Isso porque não podemos entender o presente e idem o futuro, sem olhar para a memória, ou seja, entendendo tudo que já foi vivenciado, a trajetória, aquilo que veio antes, a história que é construída para que hoje tudo esteja como está. Então, quando falamos de passado, temos um patrimônio que agrupa pessoas e acontecimentos que testemunham períodos vividos. Assim, vamos começar a perceber que tudo isso vai mostrando essas experiências vivenciadas ao longo de cada momento histórico. Podemos até mesmo dizer que ao longo da história, muitas das manifestações do nosso artesanato e de tudo que foi construído junto aos nossos povos originários, que hoje podemos enxergar como, por exemplo, algum monumento, uma estátua ou como um artesanato, também se torna algo que nos mostra a história vivida naquele período. Por isso ele é considerado um patrimônio, porque possui ali um peso, um significado, certo? Então, vejamos que no Brasil, o instituto que cuida disso vai ser o IPHAN. O IPHAN é o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele é responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro em suas dimensões material e imaterial. Então, percebe que quando a gente fala da questão do patrimônio artístico, ou seja, artístico, eu estou falando do IPHAN. Marca aí, que isso é muito importante, para depois não confundir lá na frente. Por quê? Existem as diversidades e as possibilidades de patrimônio conforme também a região. E vamos perceber que quando falamos das várias dimensões de patrimônio, possuímos duas, a material e a imaterial. Certinho? E quando falamos dessa compreensão de patrimônio cultural, já que estamos falando desse patrimônio artístico, vamos perceber que pode ser definido como um bem de natureza material e imaterial, considerado importante para a identidade social brasileira. Lembrando que estamos falando do quê? Desse patrimônio nacional, a nível nacional. Então, isso se torna algo importante. Se ele possui história, ele marca um povo, tem um marco ali de uma sociedade, ele vai se tornar um patrimônio. E o que embasa isso? A Constituição Federal nos mostra no artigo 216 que as formas de expressão, os modos de criar, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos e edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológicos, ecológico e científico. Então, tudo isso nós podemos dizer que é o quê? Patrimônio cultural. Vai se construindo dessa forma esse olhar do patrimônio para aquilo que vai sendo relevante, importante para uma sociedade, para um povo. E assim vamos perceber que quando falamos dessas possibilidades, vamos enxergar aqui que temos as nossas artes. Sim, posso estar falando de patrimônio dentro do teatro, museu, dança, exibições, várias manifestações, seja no cinema, seja corporal, seja daquilo que eu consigo expressar. Porém, precisamos entender o básico, antes de aprofundar um pouco e explorar mais sobre essas várias possibilidades de patrimônio. Vejamos então, o que é patrimônio? Sim, patrimônio é uma palavra que ela vai surgir de patrimônio. Então, parte daquele olhar mais tradicional, patriarcal, trazendo aquilo que traz uma forma. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão dos elementos mais tradicionais familiares, né? Então, aquilo é tradicional. E esse conceito de patrimônio, vamos perceber na cultura ocidental moderna, de modo geral, referente a uma gama de coisas, de bens de grande valor, como para pessoas, comunidades, nações, para o conjunto da humanidade. Assim, esse patrimônio, ele pode ser visto como algo que é relevante e parte desse olhar não só histórico, mas também tradicional, porque vai carregando uma questão cultural. Assim, hoje vamos dar também preferência para falarmos desse patrimônio cultural. Vejamos então que patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade. Assim, vamos ver que dentro desse patrimônio cultural temos duas possibilidades ou duas dimensões. Vejamos. Quando falamos de patrimônio, temos a primeira dimensão, que seria vista como patrimônio imaterial. Esse patrimônio imaterial, ele pode ser considerado como bens culturais que estão relacionados aos saberes, habilidades, práticas e o modo de ser das pessoas. Ou seja, aquilo que não é palpável, aquilo que você sente, percebe, vê, aprende ao seu redor, vai vivenciando, vendo que aquilo faz sentido para você? Sim. Então, são conhecimentos enraizados no cotidiano de uma comunidade, as manifestações literárias, as músicas, as plásticas, cênicas e lúdicas. Posso estar falando aqui, por exemplo, dos rituais. Quando falamos desses povos originários, lembra lá no início da nossa aula? Então, isso tudo é carregado para a nossa atualidade. E vai também mostrando para a gente que passa por uma coletividade. Já foi aprendido também em outras aulas que dentro dessa questão da religiosidade, dessa questão histórica, a gente vai percebendo que existe o quê? O inconsciente coletivo. Então, essas festas, esses rituais, eles vão trazendo essa compreensão que ao mesmo tempo vai marcando uma vida social de um povo. Assim, vai nos trazendo também aquilo que marca uma sociedade. O que nos marcaria, por exemplo, o samba. O samba é visto, sim, como um marco brasileiro. Ou quando falamos também, lá do sul, estamos falando de queijo mineiro, ou ainda das festas, dos festejos e rituais, como mencionados. Temos a festa do Círio, Nossa Senhora de Nazaré, a nossa capoeira, o frevo e entre outras manifestações que vão se apresentando como um patrimônio imaterial, porque ele é um bem que ele não é
palpável. Ele passa a ser várias manifestações que vão sendo relevantes para uma comunidade e influenciando a vida social. Mas lembra que eu disse que essa é só a primeira dimensão? Que existem duas dimensões, certo? Assim, quando falamos desse patrimônio cultural, também vamos perceber o patrimônio material. Sim, o patrimônio material, ele pode ser considerado como aquele que é formado por bens que já são mais palpáveis. Então, podendo ser arqueológico, paisagístico, etnográfico, histórico, as questões das belas artes, as artes aplicadas, aquilo que a gente vai construindo. E seriam bens imóveis, como núcleos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos, até mesmo bens individuais. Por quê? Falando disso, vamos perceber também que existem os bens móveis, que é essa coleção, acervos, aquilo que vai trazendo um pouco mais de bagagem também para serem arquivados, por exemplo. Temos aqui a questão de alguns patrimônios e em algumas localidades. Porém, quando falamos disso, percebe que aqui eu posso ter também individual? Como assim, professora? Ora, se eu posso dizer que esse bem, ele é relevante para a coletividade, que ele é relevante para várias pessoas, como agora eu posso dizer que ele vai ser individual? Nós temos dentro desse patrimônio material, lembra que aquilo que é palpável, aquilo que eu toco, que eu pego, que eu vejo, eu posso tê-lo para mim, como, por exemplo, um cocar, um artesanato, algo nesse sentido, correto? Muito bem. E assim vamos vendo que quando falamos desse patrimônio artístico, anteriormente falamos que é o IPHAN. Veja só, vamos ter então o nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que ele foi criado em 1937, exatamente com o objetivo de proteger e preservar os bens culturais e históricos do país. E o IPHAN, ele reconhece no Brasil 14 patrimônios culturais da humanidade, também tombados pela Unesco. Olha só, quando falamos de bens tombados, estamos falando daqueles patrimônios que eles não podem mais ser modificados, porque eles são muito importantes e guardam ali uma questão de contexto histórico. Então, por exemplo, quando falamos de um prédio que foi tombado, um prédio que ele tem que ser preservado, ele não pode ser modificado, ele pode apenas ser restaurado, porque aquilo vai mostrar um pouco de traços de cada coisa vivenciada, correto? Então, o IPHAN, ele está aí para que a gente possa também entender que não só nos nossos monumentos históricos, mas também quando falamos dessa questão artística, vamos estar falando também de um instituto que protege a nossa arte. É uma forma também de compreender que quando falamos de arte, também estamos falando de patrimônio, que é o quê? Essa construção. Muito bem, mas dentro disso, falamos que o IPHAN foi criado em 37, correto? Mas temos aqui também a compreensão de que essa discussão sobre patrimônio histórico e cultural, ela vem sendo discutida dentro de uma Constituição que criou o Decreto de Lei de número 25. E ela fala para a gente no seu artigo 1 que se constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E o artigo 134
afirma que esses monumentos devem ser protegidos pela nação e atos danosos a eles devem ser comparados a um atentado contra um patrimônio nacional. Lembra quando a gente fala de trazer a questão histórica, de ser tombado porque ele guarda marcos? É exatamente isso. Então, é visto sim como algo que está sendo depredado, então está tirando ou não está respeitando algo que deveria ser zelado. E, assim, vamos ver que no artigo 134, os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados, ou seja, eles vão ser considerados sim algo que vai estar sendo infringido contra uma questão nacional. Muito bem, mas aqui estamos falando de um órgão que também vai trazer a nível nacional um olhar não só para essa questão artística, mas para a nossa ciência, para a nossa cultura. Vejamos qual é? Sim, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, que foi criada em 1972, a Convenção desse Patrimônio Mundial, com o objetivo de promover a preservação desses bens culturais, históricos e de natureza da humanidade. Quando falamos desses patrimônios, a Unesco está responsável por cuidar de uma infinidade. Porém, aqui temos também uma lista que possui mais de 1.000 localidades espalhadas ao redor do mundo, valorizando esses patrimônios. Vejamos só, quando falamos do patrimônio artístico, vamos estar falando aqui, voltado principalmente nessa questão das produções, da necessidade humana, dessas manifestações. E vamos primeiro ver essa questão do patrimônio artístico a nível nacional, que seria todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencentes aos poderes públicos, a organismos sociais e a particulares nacionais, a particulares estrangeiros e residentes no Brasil. Um exemplo disso, como mencionamos anteriormente, o samba, certo? Ele é visto como um patrimônio nosso. Ele seria um patrimônio imaterial artístico, correto? Assim, vamos para o nosso patrimônio artístico amazônico, trazendo esse olhar para a nossa localidade, valorizando aquilo que temos, que seria o quê? A cultura, a arte, que são dos nossos povos originários, dos povos indígenas brasileiros, que fazem parte do patrimônio cultural do Brasil. Esses direitos que foram conquistados com muita luta, desses povos indígenas. Assim, trazendo esse olhar que deve ser valorizado e preservado tudo que foi construído. Um exemplo disso, as nossas plumagens. Quantas vezes você vai para um evento, vai para um boi, vai para uma atividade, você coloca o seu brinco de pena, o seu colar. Então, isso tudo também é patrimônio artístico amazônico, aquilo que é nosso. Certinho? Então, vamos ver aqui, quando falamos do patrimônio artístico amazônico, as possibilidades e compreender um pouquinho mais? Vamos lá? Sim. Vamos ver que quando falamos do patrimônio artístico amazônico, temos duas possibilidades também. Lembra das dimensões que falamos anteriormente? Falamos dessas dimensões a nível global. Depois fomos afunilando. Assim a gente está indo cada vez mais estreitando para aquilo que temos mais próximo de nós. Então vamos ver agora os nossos bens materiais, que seria a nossa história cultural e artística, que começa muito antes dos primeiros europeus chegarem ao Brasil. Como povos ceramistas deixaram objetos com ricas padronagens presentes na cerâmica marajoara e formas de figuras enigmáticas nas cerâmicas de Santarém, certo? Mas também temos aqui os objetos procedentes das culturas indígenas brasileiras, como instrumentos musicais, vestimentas,
Como falamos há pouco, a arte plumária e outras peças que mostram o quê? A nossa história, a nossa cultura, tá? E isso tudo vai se tornando acervo, vai ficando guardado e vai sendo mostrado o quê? Nossa história dentro de um objeto. Lembra que são bens materiais, então é aquilo que eu toco, é aquilo que é palpável, é aquilo que é construído, correto? Agora vamos falar desse patrimônio artístico amazônico imaterial, que é aquilo que eu percebo, eu sinto, eu vivencio. Então, seriam as diversas maneiras de fazer objetos, de se enfeitar, de cantar, de dançar, de falar, de manifestar. Isso vem de onde? Nossos povos originários, indígenas, que podem ser consideradas também como bens imateriais. Por quê? Porque vai construindo a nossa história. E ao longo do tempo isso vai sendo o quê? Preservado. Lembra que nós temos 2 órgãos aí que nos ajudam a preservar, a manter esses patrimônios, trazendo essa questão cultural? Sim. E tudo isso podemos dizer também que são obras. Sim, as obras de artes típicas, né? E as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, ou seja, aquilo que é apenas individual, não pertence a uma pessoa. Pode ser relevante a ela? Claro, mas quando falamos desse patrimônio, estamos falando de um patrimônio que tem um significado coletivo. Esse significado coletivo recorda que essa questão desse inconsciente e também é mostrar a questão histórica, aquilo que é construído através dos tempos e que é marcado também pelas manifestações de um povo. Quando falamos dessa construção dos povos, estamos falando de tudo aquilo que podemos manifestar. Vimos aí as possibilidades dessa construção desse patrimônio que pode ser material e a construção desse patrimônio que pode ser imaterial. Quando falamos das construções materiais, estamos falando desses bens que são construídos fisicamente, palpáveis, que eles podem se tornar acervos. E quando falamos desses bens imateriais, estamos falando daqueles que eu vivencio, eu manifesto, eu ouço, eu vejo, e ele é construído até mesmo a partir do conhecimento, das experiências verbais, daquilo que é passado de geração em geração. Assim, vamos ver aqui que, claro, como falamos do samba, que é um patrimônio nosso, temos aqui a Alcione também, que deixa pra gente uma música que traz uma frase significativa quando falamos desse patrimônio. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Por quê? O samba é a nossa história, é a construção, fala da questão do povo, fala de como toda a questão dos nossos povos foi sendo construída. E, claro, também a questão artística. Muito antes do que hoje conhecemos como carnaval, muito antes do que hoje vemos como os blocos, se teve um contexto dentro de terreiros, se teve um contexto histórico, se teve um contexto familiar. E tem um peso muito grande quando falamos disso, porque não é algo apenas para ser bonito, mas sim para ser vivenciado, apreciado, sentido. Então, o patrimônio ele não é antigo, o patrimônio ele é clássico, o patrimônio ele não é do passado, ele também é o nosso presente. O patrimônio ele pode ser aquilo que você faz hoje, que vai ficar ao longo da história, tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente manifesta e tudo aquilo que já foi feito pelos nossos antepassados. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.